Ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Meu irmão, minha irmã, nesta sexta-feira da quinta semana do Tempo Comum, meditamos o Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos do 31 ao 37. Nesta narrativa, Jesus continua em território pagão e se encontra com um homem surdo que apresentava dificuldades para falar. Pediram a Jesus que lhe impusesse a mão. E Jesus fez mais que isso. Afastou-se com o homem para além daquela multidão. Eis aqui um aspecto personalista da ação evangelizadora de Jesus. Ele não trata as pessoas como massa, como multidão, sem rosto, mas faz um encontro pessoal vivo e transformador com cada pessoa. Antes de curar o surdo-mudo, Jesus elevou os olhos ao céu e suspirou. Diz um exegeta sobre este versículo: eu imagino que foi um longo suspiro, pois é difícil abrir os ouvidos para que verdadeiramente entendam e dar uso da palavra para que falem de verdade. Jesus tocou-lhe os ouvidos e com a sua saliva tocou a língua dele. Tal atitude constitui um ato de recriação do ser humano, que perdeu sua dignidade pelo pecado. Pela força da palavra, éfata, os ouvidos daquele homem se abriram e ele começou a falar sem dificuldade. Apesar da cura, Jesus não quer virar notícia, dar ibope. Por isso recomendou que não contassem a ninguém. Jesus não quer ser ídolo de multidões. Ele tem outro propósito. Quer chegar a cada coração por meio do diálogo e não por meio de notícias impactantes. Porém, surda a recomendação de Jesus, aquela multidão é tentada a soltar a espetaculosa notícia. Ele tem feito bem tudo. Os surdos ouvem e os mudos falam. A multidão não se cala, porém, nem sempre ouve o que deve ouvir. O Evangelho de hoje nos traz uma grande indagação. E você? É discípulo ou discípula que testemunha Jesus com seu modo de ser e viver? Ou simplesmente um espectador ou espectadora que apenas se empolga com as palavras de Jesus? Neste caminho de Jesus, por enquanto, há discípulos e espectadores. Os discípulos saem do meio da multidão e fazem um encontro pessoal com Jesus. São habilitados na arte de ouvir e proclamar a palavra. Os espectadores são aqueles que ainda se escondem no meio da massa. Não se comprometem com o Evangelho. Ouvem, mas não escutam verdadeiramente, porque não se decidem a dar um passo a mais no caminho da fé. Não querem compromissos, não estão predispostos a fazer renúncias. Querem apenas passar notícias sobre Jesus. Se contentam em achar bonita a prática do Mestre, mas não se arriscam a testemunhar a conversão que se opera na proximidade com Jesus, no contato pessoal com a sua palavra. No dia do nosso batismo, Jesus chamou-nos pelo nome, abriu-nos os ouvidos e os lábios para que fôssemos seus profetas no mundo de hoje. O Senhor libertou-nos da surdez do pecado e da mudez da falta de fé.
Sejamos discípulos alegres e corajosos que anunciam a palavra. Que o nosso testemunho nos faça mediadores para tirar aqueles do anonimato das multidões e fazê-las caminhar ao ritmo da palavra de Jesus.